Nós vamos abrir inicialmente Filipenses capítulo 4. Mas serão dois textos que eu vou usar nesta manhã para tratar do mesmo tema, do mesmo assunto, Filipenses 4, 4 a 13. E se você quiser já deixar marcado, Hebreus capítulo 13. Serão os dois textos que nós vamos utilizar. Eu fiz a anotação errada aqui, é do 10 ao 13. Filipenses 4, 10 a 13. Só reduz um pouco aí o trecho, né? A perícope. A partir do versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixe marcado aí, vamos ler Hebreus 13, 5 e 6. Podemos? Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Senhor, obrigado, Deus, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, pela revelação de si mesmo para nós. Na pessoa de Cristo, na criação, na revelação da palavra. Obrigado. Ó Deus, precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a viver neste mundo de um modo sobrenatural. Ensina-nos, ó Deus, a viver satisfeitos, Pai, a encontrar contentamento, a despeito de tudo que a gente possa experimentar, de qualquer circunstância que envolva a nossa vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar.
Eu já mencionei mais de uma vez aqui o exemplo de um bilionário norte-americano chamado John Rockefeller, que, embora tenha vivido em extrema pobreza na infância, se tornou o homem mais rico do mundo no seu tempo. E certa vez, quando perguntado sobre ou a respeito de quanto dinheiro era necessário, ele respondeu: só mais um pouquinho. Ele é citado por muita gente em cursos sobre empreendedorismo, sucesso na vida profissional, na vida dos empreendedores, com frases que ele deixou, e ele fala sobre a importância de você saber vender desde criança. Ele vendia coisas na escola quando menino e pintava pedras na cor dourada e vendia as pedras na cor dourada como se fosse uma coisa de valor, e ele arrumava dinheiro. E então, quanto que é suficiente, quanto que é necessário? Só mais um pouquinho. E parece, irmãos, que cada geração eleva o sarrafo, eleva o limite mínimo do contentamento. A cada novo avanço tecnológico, parecemos necessitar de mais e mais coisas para sermos satisfeitos. E o mundo da tecnologia, percebendo isso, né, está sempre lançando um modelo novo, né? Sai o modelo 10, daqui a pouco já está lançando o 11, e agora já está no 16 do iPhone, sei lá se é isso, que eu nunca tive iPhone, mas estou chutando um número aí. É 16? Alguém aqui tem iPhone? 16? Então chutei certo. Parecemos necessitar de mais e mais coisas, sempre de um modelo melhor, sempre de um modelo novo, sempre de um modelo mais completo. A geração dos meus avós não imaginava uma família que precisasse mais do que um cavalo ou uma mula para transportá-los ou para arar a terra. A geração dos meus pais não imaginava uma família que tivesse mais de um carro. Mas a minha geração cresceu esperando ter um carro à sua disposição. Enquanto eu crescia, sequer tínhamos computadores. Era a máquina de escrever. Mas hoje os jovens reclamam que seus computadores estão ultrapassados depois de 1 ano ou 2 de uso. Seus celulares não são do último modelo. E então os seus avós e os seus pais se endividam para dar um novo computador e um novo celular para eles. Ou quem sabe um carro. Quero falar um pouquinho sobre contentamento com a igreja nesta manhã. O suficiente é suficiente? Quanto? Quanto é suficiente? Os padrões para o verdadeiro contentamento não seguem um calendário. O século 21 trouxe todos os tipos de maravilhas que conhecemos, e abrindo um parênteses, de pragas também, fecha parênteses, para o nosso mundo. Mas embora tenha trazido todos os tipos de maravilhas para o nosso mundo, o século 21 não trouxe uma melhor definição de contentamento do que encontramos nas palavras escritas há pouco mais de 2000 anos pelo apóstolo Paulo, quando ele declarou: aprendi a viver contente em toda
e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, diz o versículo 13. E eu me lembrei, né, eu sou do século passado, né, eu sou do século 20, de uma época em que se usava um adesivo no carro com versículos bíblicos. Um versículo prateado, né, um adesivo prateado, misturando, contrastando prata com azul. E muitos carros traziam esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Ainda hoje, às vezes, usamos tudo posso naquele que me fortalece como denotando poder para prosperar, poder para vitória, poder para vencer. Mas a gente nunca deve separar um versículo do seu contexto. E quando lemos aqui, o contexto de tudo posso naquele que me fortalece, qual é o contexto? Tanto posso passar fome, quanto ser suprido. Tanto posso ter abundância, como ter necessidade. Esse é o contexto, porque Paulo começa agradecendo, ele começa agradecendo pela contribuição, pela doação da igreja para ele. E ele diz, olha, vocês já tinham tempo que vocês não se envolviam, né? Eu sou grato porque renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Já fazia tempo que eles não mandavam oferta para o apóstolo. Então, ele diz, digo isso não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e também o que é ter em abundância. Tudo posso, ter necessidade ou ter abundância. Esse é o contexto do tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de ter como de não ter, tanto de estar alimentado como de ter fome, de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós até podemos, meus irmãos, obter alguma satisfação nas invenções do homem. Nós podemos obter e retirar, encontrar alguma satisfação, algum prazer nos confortos que Deus proporciona para nós. Nós podemos nos divertir e podemos usar e ter algum prazer e alguma alegria nos recursos tecnológicos, na riqueza, na diversão. Essas coisas são boas. Mas nós podemos ter tudo isso e não ter contentamento. Porque o segredo do verdadeiro contentamento, ele só pode ser encontrado em Cristo. O segredo do verdadeiro contentamento é aceitar o que Deus nos deu e por seu poder e pela força que Ele provê e por sua graça, tirar o melhor proveito daquilo que Deus nos deu. Como disse um escritor, um autor do século XIX, Malby Babcock, ele disse, contentamento é o uso grato, fiel e frutífero daquilo que temos, seja pouco, seja muito. Então, não importando o quanto temos, se pouco ou muito, eu pergunto, temos contentamento?
Temos usado o que Deus nos dá com gratidão. Temos usado o que Deus nos dá com fidelidade. Temos usado o que Deus nos dá com frutificação para a glória de Deus. Vejamos, primeiramente a reação de Paulo. Qual foi a reação que o apóstolo teve com aquilo que a igreja proporcionou para ele? Versículo 10, ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o cuidado que vocês têm por mim. O apóstolo está aqui, ele está registrando o seu reconhecimento, ele está sendo grato em relação à atitude da igreja para com ele. Paulo se alegrou, meus irmãos, o apóstolo se alegrou tremendamente pelas doações recebidas da igreja de Filipos, ou da igreja dos filipenses. Os donativos, as doações representavam um renascimento, como diz o texto: renasceu o cuidado que vocês têm por mim. As doações representavam uma renovação do envolvimento dos filipenses em relação ao ministério do apóstolo Paulo, porque fazia algum tempo que eles não tinham oportunidade de demonstrar seu cuidado com ele. Então Paulo se alegrou e ficou agradecido pelas doações da igreja para o seu ministério. Mas ele prossegue, versículos 11 até o 13. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. As doações haviam sido motivo de alegria e um incentivo para o apóstolo, mas ele viveria sem elas, como estava vivendo até aquele momento, porque faltava oportunidade para os crentes da igreja de Filipos contribuírem com ele, ofertarem para ele. Ele viveria sem elas, e ao escrever assim, meus irmãos, ele não estava recusando as doações, nem tampouco estava pedindo para mandarem mais. Paulo podia honestamente afirmar que havia aprendido o segredo de se contentar com as circunstâncias que o cercavam, tanto na fartura como na escassez. E por que ele podia fazer assim? Porque ele sabia que o Senhor não deixaria de lhe dar o que fosse necessário, não deixaria de fortalecê-lo para enfrentar qualquer situação que fosse. Vamos a Hebreus, por favor. O escritor aos Hebreus, ele também toca nesse tema do contentamento, nesse que é um assunto tão caro a homens e mulheres que vivem sob os valores, debaixo dos valores do século 21. Ele diz que a vida de vocês, versículo 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Versículo 5. O escritor aos Hebreus, ele não estava dizendo que é pecado ter dinheiro.
mas ele estava alertando os seus leitores, os seus ouvintes, de que pode se tornar um problema. Em nosso mundo criou-se um mito de que riqueza e contentamento andam de mãos dadas, andam sempre juntas. Mas isso não é verdade. Há muitas pessoas com grandes contas bancárias, com grandes recursos nas suas posses, mas que não são contentes com a sua vida, que não são contentes com aquilo que possuem. São ansiosas, dominadas pelo pânico, pelo medo, gastam fortunas com análises, com terapias, sempre querem mais e vivem temendo perder o que têm. Nesse capítulo 13 de Hebreus, o escritor desafia os leitores a persistir com o tipo de expressões práticas de amor e fé que já foram recomendadas anteriormente na própria carta aos Hebreus. E eu vou retroceder um pouquinho na leitura com você até voltarmos aqui aos versículos 5 e 6. No versículo 1, ele começa assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, Hebreus 13. Pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem maltratados. Então ele fala do amor prático, do amor fraternal para com os outros. Mas, antes de chegar aqui e de falar da necessidade desses leitores hebreus persistirem nessas expressões práticas de amor e fé, ele já falou disso antes. Então, volte até o capítulo 6, rapidamente. Capítulo 6, versículos 10 a 12. Vou ler o 9 também. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que as coisas melhores os esperam. De que coisas melhores os esperam? Coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Vamos até o capítulo 10, por favor, agora, para lermos a partir do versículo 32 até o 36. Hebreus 10, 32 a 36, onde o escritor diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros momentos, vocês se tornaram
coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Deus tem promessas. Deus tem coisas superiores, Deus tem coisas melhores. 12. Os versículos finais do capítulo 12, 28 e 29, depois de comparar a experiência dos cristãos hebreus, de terem sido trazidos à presença de Deus, ele compara com o momento quando Israel estava diante do monte pegando fogo. E o escritor diz que vocês têm uma experiência muito superior. Se eles tiveram motivos para temer a Deus, porque a palavra de Moisés dizia que até um cachorro, até um animal se tocasse no monte morreria. O monte estava pegando fogo e eles tremendo. O escritor aos Hebreus diz: temam mais vocês, porque vocês chegaram diante do Deus vivo, vocês chegaram ao Monte Sião, eles chegaram no Sinai, vocês chegaram a Sião, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, vocês chegaram a Jerusalém celestial, vocês estão diante de milhares e milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolada nos céus, vocês chegaram diante de Deus, eles estavam só diante do monte pegando fogo, vocês estão diante de Deus, do próprio Deus, o juiz de todos. Vocês estão diante de Jesus, o mediador da nova aliança. Temam. Então ele diz no versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, dando sequência ao que foi dito no capítulo 12, aí no finalzinho, de versículos 28 e 29, a respeito de que devemos servir a Deus de modo agradável, de que devemos servir a Deus com temor, de que devemos servir a Deus com fidelidade, com dedicação. O escritor, então, sugere que uma importante dimensão da nossa adoração é servir os outros também, da maneira que Deus nos orienta. Veja lá no versículo 16 do capítulo 13. O que é que ele diz? Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. De tais sacrifício Deus se agrada. No entanto, ele mostra que também é verdade que servimos a Deus quando lhe oferecemos louvor por meio de Jesus. Não só na igreja quando cantamos, mas quando servimos a Deus, oferecemos louvor por meio de Cristo.
em todas as áreas da nossa vida. No versículo 15 ele diz isso: por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus, quando? Sempre, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando? Sempre, em todas as áreas da nossa vida, em todo lugar, em todo tempo, aonde a gente vai, nós estamos oferecendo louvor a Deus, estamos oferecendo ao Senhor a confissão de Jesus Cristo, o testemunho de quem nós somos, e quem é o nosso Senhor, e quem é o nosso amo, e quem é o nosso dono, e quem governa a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos. Então vejamos a lógica do ensino do escritor aos Hebreus nesse capítulo. Nós servimos a Deus ao amar a Deus, e devemos amá-lo e servi-lo de modo agradável, com reverência e temor. Mas nós também servimos a Deus ao amar os outros com amor fraternal. A palavra filia é usada aqui mais de uma vez, e eu já vou explicar isso. Primeiramente, aqui no versículo 1, nós devemos ter afeição pelos outros, nós devemos amá-los com amor fraternal, nós devemos amar os outros ao praticar hospitalidade. Nós devemos amar os outros ao lembrar dos encarcerados ou daqueles que sofrem maus tratos, como se compartilhando das experiências deles. Nós devemos amar os outros ao honrar o matrimônio e ao evitar imoralidade sexual, versículo 4. E veja, Deus também é honrado por aqueles que se mantêm distantes da avareza, por aqueles que estão contentes com o que têm, como ele diz no versículo 5. Deus é honrado nisso, fugindo da avareza, guardando o nosso coração e buscando ter contentamento naquilo que Deus e com aquilo que Deus tem nos dado. E qual é o segredo para isso? Qual é o segredo no entendimento também desse escritor sagrado para termos esse tal contentamento? O segredo de tal contentamento é colocarmos a nossa confiança em Deus com respeito àquilo que é necessário, com as indicações que nós encontramos aqui de Deuteronômio 31, 6 e Salmo 118, 6 e 7. Deuteronômio 31, 6, o povo está prestes a entrar na terra prometida. Moisés não vai acompanhá-los. E Deus ordena a Moisés que passe o bastão para Josué. Vamos lá? Rapidamente? Como vai ser? Como será agora? Sem isso, sem aquilo, sem esse, sem aquela pessoa, sem esse líder? Como será agora sem o nosso profeta? Tenham contentamento, confiem em Deus.
Deus sabe o que vocês precisam, Deus sabe o que é necessário. Confie em Deus a respeito daquilo que é necessário, Ele vai cuidar de vocês. Versículo 6 então diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Deus vai cuidar daquilo que é necessário. Porque Deus cuida. Deus cuida do seu povo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meus irmãos, nesse trecho, ele ordena. No versículo 1, afeição pelos irmãos, amor fraternal. E no versículo 5 ele menciona um tipo de filia, um tipo de afeição que deve ser evitado zelosamente. Fuja disso, evite isso, longe de vocês isso. Mantenham sua vida livre do amor ao dinheiro, livre da afeição ao dinheiro e da afeição e do amor às coisas que o dinheiro pode comprar. Em vez disso, contentem-se com o que tendes. Isso é um desafio, meus irmãos. Isso é um desafio. Porque o mundo usa a concupiscência dos nossos olhos para nos provocar, para nos despertar a cobiça. Então, aquilo que nossos olhos cobiçam, a gente entra no mercado e eles botam na nossa frente, para a gente passar e tropeçar nas pilhas, né? Irmãos, olhos impacientes e cobiçosos, e desejos não controlados, são incompatíveis com o repouso ou o descanso da alma, e com uma vida de santidade. Se estivéssemos satisfeitos com menos coisas e com vidas menos ostentosas, nós teríamos mais equilíbrio, nós teríamos mais quietude de espírito, nós teríamos mais paz e felicidade interior. E certamente nós teríamos mais tempo de oração, de adoração e de culto a Deus. A chave para isso? Qual é a chave? Para termos contentamento. A chave, o segredo para isso, é a profundidade do nosso amor por Deus e a nossa fé e confiança nele. Os cristãos podem aprender a estar contentes, mesmo com vantagens materiais limitadas, se realmente creem na sua palavra que diz: não te deixarei, não te abandonarei. É isso que diz o versículo 5? Citando Deuteronômio, de Hebreus 13. Sejam fortes, sejam corajosos, não temam, pois ele diz: não deixarei, não abandonarei. Nós devemos preferir, meus irmãos, realmente a posse da presença maravilhosa do Senhor à posse de coisas. Porque coisas vêm e vão, porque coisas passam.
mas Deus permanece para sempre. Compramos um carro hoje e temos que fazer seguro, porque não sabemos se amanhã irão levá-lo. Porque levam. A convicção da presença de Deus conosco é a melhor garantia de segurança que nós podemos ter nessa vida, meus irmãos, é saber que Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está com seu povo, Ele está com a sua igreja todos os dias. Ele prometeu: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Estou terminando. Tenha paciência, mais um pouquinho só. Em um país com tanta injustiça e corrupção, com tanta violência e desumanidade, onde o descaso, o abandono e a desvalorização do dinheiro e das aposentadorias é certa, eu não quero tirar a alegria da irmã pela sua aposentadoria, não. Eu estou esperando a minha para o ano que vem, se Deus quiser. Se não houver nenhuma mudança, espero que não haja, em nome de Jesus. Eu não aguento mais mudança. Mas a gente se aposenta e eu vejo a aposentadoria do meu pai. Quando se aposentou, valia quase 5 salários mínimos. E hoje, minha mãe recebe 1 salário mínimo. Porque ele já faleceu. Então, num país como esse, de tanta injustiça social, de tanta desigualdade, onde as aposentadorias são reduzidas, são diminuídas, e podemos ter certeza disso, onde os ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem corrói, e os corruptos também. Confiar no governo e nos homens é como estocar fumaça, é como segurar vento. E por causa disso, meus irmãos, dando graças a Deus por Jesus Cristo e pela fé que Deus nos deu nele, com confiança, nós devemos dizer ousadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que o governo pode me fazer? O que é que os homens podem me fazer? O que é que os ladrões podem me fazer? O Senhor é o meu auxílio e por isso eu não temerei. É a citação que o escritor aos Hebreus faz, no versículo 6, do Salmo 118 que nós lemos. Onde ele diz: o Senhor está comigo. O Senhor está contigo? Aleluia! O Senhor está comigo, então não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O que é que o mal pode me fazer? O que é que a vida pode me fazer? Deus está comigo, o Senhor está comigo, Ele é o meu auxílio. Eu terei confiança, não terei medo. Não terei medo nem de ser hospitaleiro, não terei medo de amar e de ajudar, não terei medo de dar, de repartir, se houver necessidade. Porque Deus é fiel. Amém? Então, vivamos com contentamento, meus irmãos. Contentem-se com o que vocês têm.
e guardem o coração. Guardem o coração. Guardemos o nosso coração do apego, do amor, da avareza. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração e edificar a nossa vida. Nos ajude, nos guarde, nos abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo.